Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Alisson. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. O link nas nossas redes sociais vão estar aqui na descrição. Segue a gente lá. E no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre esses últimos 3 episódios de Bleach. Tá um pouquinho atrasado, mas o canal tá voltando agora e tá voltando com força total. Então, eu conto com a ajuda de vocês aqui. E bora comentar sobre esses episódios. Porque se tem capitão lutando, tem Bankai. E se tem Bankai, eu gosto. Na invasão dos Quincy's, com todo o caos que foi gerado, é mostrado que claramente os ceifeiros eles estão perdendo. E o Hitsugaya é derrotado nisso pelo Basbi. E o Quincy, que tinha roubado a Bankai dele, aparece para terminar o serviço. E para isso, ele utiliza a Bankai do próprio Hitsugaya. Mas nessa hora, a gente vai até o Mayura, que recebe uma ligação do Urahara, avisando que ele conseguiu descobrir uma forma deles recuperar a Bankai e até mesmo prevenir que outros Bankais sejam roubadas. Mas por ter sido superado, o Mayura ele não se agrada muito com aquela ideia e desliga o celular. Mas o Urahara já sabia que ele ia fazer isso e já estava logo ali, porque ele tinha ligado direto do Dangai. E ele estava ali para pedir a cooperação do Mayura a fim de utilizar o laboratório dele. E todos ali, todos que ajudam o Mayura, pedem também para que isso dê certo. E assim todos começam o seu trabalho, a fim de restabelecer a comunicação entre os ceifeiros. O Urahara ele mostra as pílulas que ele desenvolveu, a fim de recuperar as Bankai. Ele também explica que ficou no Recomundo, mesmo sabendo que os capitães haviam perdido, para desenvolver elas. E a parte crucial do procedimento foi uma luta contra o Quincy Opie, que ao absorver um Hollow, ele não conseguiu controlar o seu poder. Ele também faz uma comparação com a ressurreição dos Arrancas com a Bankai dos Ceifeiros, que de certa forma elas também são parecidas. E ele pensa que se tem como roubarem as Bankais, também tem como roubar a ressurreição. Mas os Quincy's, mesmo dominando o Recomundo, eles não fizeram isso. E ele criou duas hipóteses para isso. E o Mayura que termina de falar nessa hora. Ele fala que ou a ressurreição não pode ser roubada, ou roubá-la seria prejudicial aos Quincy's. E aquela história, né? Mentes brilhantes pensam de formas iguais. E a descoberta dos dois foi que roubá-la seria prejudicial aos Quincy's. A equipe consegue restabelecer conexão e o Urahara avisa para todos os capitães e tenentes que enviou para cada um deles uma pílula e diz também que elas só reagem com aqueles que possuem Bankai e que eles podem simplesmente tocar ela, que a pílula vai ser absorvida. E o Mayura ele começa a falar que para ele o ataque dos Quincy's aos Hollow sempre foi uma dúvida muito grande, porque não tinha necessidade desse ódio todo direcionado a eles, mas agora ele sabe o motivo. Os ataques não eram por vingança, e sim por medo, já que a própria existência dos Hollows é mortal para os Quincy's, porque eles não possuem anticorpos contra esses Hollows. E sabendo disso, e pensar que se os ceifeiros absorverem uma pequena quantidade do poder de Hollow, isso mudaria as suas Bankais por um breve momento, fazendo com que elas se tornem um veneno mortal para os Quincy's que a possuem. E para servir de exemplo disso, é mostrado o Hitsugaya recuperando a sua Bankai, e o Quincy que estava com ela é atingido gravemente. A Soifon também recupera sua Bankai, e ela, com a ajuda do Omaeda, já utiliza a Bankai. Ali, papum, recuperou, utilizou, sem tempo para papo. Já o Hitsugaya, nesse momento, ele não considerava aquilo nem mais uma luta, porque a vantagem total era dele, e ele acaba com aquele Quincy muito rapidamente devido a isso. Mas, devido a todo o cansaço e as feridas acumuladas, o Hitsugaya também cai. E quando ele cai, é mostrado uma sombra de alguém se aproximando dele, mas depois daí ele some e não aparece tão cedo. E o Shinji, que estava cercado por vários Quincy's e nenhum aliado, como ele não tinha ali ninguém por perto, ele resolve que seria a melhor hora possível para utilizar a sua Bankai. E ele ativa, que é a Sakashima Yokushima Wappo Fusagari. Eu confesso que eu adoro falar o nome das Bankais, então espere, eu vou falar o nome de todas, não tem como, eu não me aguento.
E que Bankai linda, meus amigos. A Bankai dele é maravilhosa. Fazendo todos aqueles Quincy's que estavam cercando ele, eles mesmos começam a se atacar. E assim ele varreu um campo todinho de inimigo apenas sozinho. O cara é muito brabo, não tem como. Do outro lado, o Ikako, ele acaba se encontrando com o Shunrei. E quando eles param para pensar no que fazer, um Quincy acaba aparecendo ali. E aquele era o Mask de Masculine. E os três se juntam para enfrentar aquele Quincy. E três porque o Yumishita também estava ali acompanhando eles. A Bambieta, que estava junto com as outras meninas, acabam se perdendo. Ou elas acabam deixando ela para trás. Então ela começa a explodir tudo ali em volta. Mas o Komamura acaba aparecendo ali para enfrentar ela. Só que no meio da conversa dos dois, o Hiraku também aparece, falando que eles não podem esperar até que os CDT estejam destruídos para que eles possam agir. Eles têm que agir agora. Ele diz pro Komamura que vai cuidar dela e que é para ele seguir em frente, porque ele estava querendo ir até o Yurrabarra. A Bambieta não quer deixar que ele vá embora, mas já era tarde demais. Ela já estava sob o efeito da Zanpakuto do Hiraku e ela não consegue fazer nada com ele, já que até mesmo as próprias palavras do Hiraku estavam trocadas, o sentido dela estavam todos alterados. Ela ainda tenta utilizar seus poderes em volta, mas é em vão, sem resultado algum. Mas, para surpresa do Hiraku, ela desperta o seu Vorstance, que é a liberação máxima do poder dos Quincy's, e até mesmo quem já havia sido derrotado ou aqueles que estavam sendo derrotados naquela hora também despertam esse poder por ressonância, é o que é explicado. Os outros foram despertando por apenas ressonância. No episódio seguinte, que é o episódio número 4, é mostrado que mesmo com o despertar, a Bambieta ainda estava com tudo investido, mas ela acaba fazendo vários ataques em área que acaba acertando o Hiraku. E o Komamura, que havia voltado para ajudar ele, assim os dois começam a lutar. E bem na hora que ele ia ser atingido, ele consegue se defender utilizando o seu próprio braço de escudo. E a Bambieta explica que o seu poder consiste em transformar qualquer coisa que ela atire em bomba por causa das suas partículas espirituais. O que, simplificando, ela não atira bomba, ela faz bomba com seu corpo e usa elas. Basicamente é isso. E por ser tão simples, é tão difícil de repelir ela, de se defender delas. Então, só resta ser atingido por essas bombas. E assim, ela faz vários ataques. E o Komamura vai defendendo todos eles com seu próprio corpo. Quando aquele capacete é arrancado, é mostrado seu rosto, ele tá totalmente diferente, em uma forma muito mais humana. Então se passa um flashback com a explicação daquilo, falando que aquela era a técnica Jinka, que é uma técnica secreta do seu clã, que acontece quando eles quebram a corrente do seu pecado e voltam à sua forma antiga, assim ganhando um imenso poder. E para desbloquear essa técnica, o Komamura tem que oferecer o seu coração, arrancando direto do seu peito com as suas próprias mãos. O ancião do seu clã fala que ele não tem a obrigação de se sacrificar pelos ceifeiros, mas o Komamura ele diz que tem sim, que há muito tempo ele abandonou o clã por não querer viver escondido, e o Yamamoto acabou aceitando ele, e agora ele estava morto, e o Komamura queria esse poder exatamente para isso, para se vingar a morte dele. E com a sua determinação, ele arranca o seu próprio coração. E ele fala, ali voltando pro presente, ele diz para Hinamori levar o Hiraku para outro local. E vendo que ele não tinha escolha a não ser enfrentar a Bambieta ali, ele usa a sua Bankai, que é a Kokushu Tengemyo Dangai Joe, que é a sua nova Bankai, e ela acaba perdendo aquela armadura que cobria todo o seu corpo. E sim, meus amigos, aquela sim é uma Bankai monstruosa. E com isso, a Bambieta ela volta a atacar. Porém, mesmo sendo atingido, a Bankai ela vai se regenerando, e aquilo de certa forma é um pouco estranho. E assim, ela vai atacando várias e várias vezes, porque a Bambieta ela tava com essa Bankai antes, então ela sabe que a Bankai e o dono são ligados diretamente. Mas o Komamura ele não se abala com esses ataques, porque para ele já era uma casca vazia. E quando os ataques acabam acertando na área do peito da Bankai, que é mostrado o peito dele, a Bambieta ela vê aquele buraco que tinha lá, sem o coração, sem nada. Ela fica em completo choque, tremendamente assustada, por não saber
porque ele escolheu jogar sua vida fora e perder a luta. Mesmo se ele ganhar, ele perde, e se ele perder, ele perde de todo jeito. E ela não entende isso. Mas para o Komamura, ele não jogou a sua vida fora, e sim ele fez uma aposta com ela, porque enquanto ele estiver vivo daquela forma, ele não vai perder. E essa determinação do Komamura, ela é que assusta ainda mais a Bambieta, ao ponto dela começar a fugir de lá. Ela sai correndo, porque ela não consegue entender novamente, ela não entende isso, não entende porque ele fez essa coisa, mas é só a determinação dele. E em uma das cenas mais lindas desse episódio, basicamente desses 3 episódios, a Bambieta, ela é atingida e completamente destruída pelaquela Bankai. Essa cena foi muito linda. Aquela Bankai, ela tá em CGI? Tá sim, tá em CGI, mas não ficou tão ruim. Foi um CGI, mas um CGI muito bem feito. Ficou agradável aos olhos. Quando é bem feito, vale a pena ser colocado, e essa é uma daquelas ocasiões. Eu também quero destacar o quão determinado o Komamura é, porque quando ele quer uma coisa, ele só vai atrás. E isso, uma das cenas mais fodas, porque essa cena eu realmente estremeci com ela, que é ele caminhando ali e sua Bankai gigantesca atrás dele, caminhando. Meu Deus, eu não tenho nem como explicar o quão foda é essa cena pra mim. Mas nessa hora o preço é cobrado, e o Komamura, que já estava praticamente sem força, mesmo ele tentando continuar em pé para ir até onde o Yhwach estava, agora as consequências por ter obtido esse poder são cobradas, e o seu corpo ele começa a regredir para uma forma bestial, uma forma de cachorro, aonde ele nem mesmo poderia falar, ele só iria pensar em vingança. E esse é o triste fim do Komamura. É triste, mas o final dele foi, na minha opinião, simplesmente lendário. Foi um final digno de um homem. É que nem eu falei, a determinação dele é absurda. Eu realmente gostei desse cara como um capitão. Sempre Komamura Supremacy. Brincadeiras à parte, depois disso, o seu tenente ele vai até lá onde ele e leva o seu corpo daquele local. Enquanto isso, todos os Quincy's que haviam perdido as suas batalhas têm um encontro com o Ryu, que ele tinha ido lá para pegar eles. Menos a Bambieta. Ela tem um fim pior na mão daquelas que ela consideravam as suas amigas. Lamentável. Já do outro lado, no embate entre o Jugran e o Kyoraku, o Jugran ele consegue sair daquela barreira, devido a ele ter ficado absorvendo as partículas dela a fim de enfraquecê-la. E assim ele consegue se liberar de lá. Mas assim como ele teve tempo de enfraquecer aquela barreira, a Nanao teve tempo de criar uma barreira nova, e o Jugran se vê ali preso novamente em outra barreira. E ele começa a pensar que vai ter que tomar medidas drásticas, mas já era hora de retornar para o seu papai, e ele decide sair de lá, deixar tudo do jeito que estava e só dar no pé. O Kyoraku ainda pergunta quando que ele vai voltar, para ele preparar uma bela xícara de chá para os dois. E o Jugran diz que quando a ordem for dada, ele vai voltar. O Ikako e os outros que já haviam derrotado o Mask, ele vê ele se levantando após o seu fiel escudeiro, que aqui eu chamarei de bajulador, chamar por ele, e a luta retorna entre os 4. Só que dessa vez os ceifeiros estão se dando completamente mal, porque eles são amassados pelo Mask. E ele começa a falar que derrotou todos os que estavam ali, mas ele ainda queria lutar com outras pessoas. E nessa hora, do céu, começa a cair 2 luzes, sendo 2 pessoas novas que tinham chegado naquele campo de batalha. E ele decide que vai atrás delas, mas o Shunrei impede ele de sair de lá. O Quincy ele acaba sendo impiedoso, e quando ele ia pisar no Shunrei, o Muguruma aparece, impedindo dele fazer isso. E o Rosé também, ele estava ali. E os dois, eles resolvem enfrentar o Mask. Seria um 2x1 ali, sendo que 2 capitães. Então você pensa, pô, vai estar desequilibrado. No final desse episódio, o Ichigo aparece. E devido a toda a dificuldade que ele já passou com esse treinamento é para que ele possa ter um corpo forte o bastante para aguentar todo o poder do Rei das Almas. E ele finalmente consegue terminar esse desafio, recebendo assim o poder do Rei das Almas, assim como as memórias dele.
Já no começo do último episódio, do episódio 5, começa mostrando um pequeno relatório sobre toda a situação. E as coisas estão completamente ruins para os ceifeiros, ao ponto de que o Mayura ele tem que entrar em contato com o Kyoraku para falar que as tropas deles estavam em cerca de 30% do máximo. O Mayura conecta ele com o restante dos ceifeiros e o Kyoraku avisa para eles se reagruparem no quartel mais próximo. Não importa qual a sua divisão, eles só tem que se juntar para fazer um possível contra-ataque. Na luta do Muguruma, ele já vai logo ativando a sua Bankai, Teiken Tashisaki. E o Mask, ele vai atacando, mas aquele ataque não adianta, não surte nenhum efeito. E para piorar, o Muguruma ainda dá um socão na barriga dele, que faz com que ele caia de joelhos no chão. E o capitão ele segue atacando várias e várias vezes. E ele começa a pensar que aquele inimigo era muito fraco. Mas o Shunrei, com dificuldade, ele começa a se levantar e fala que não é isso, que primeiramente ele tem que acabar com o bajulador. E nisso o bajulador ele começa a chamar pelo Mask, fazendo com que ele acorde. E ele já vem atacando e manda o Muguruma para muito longe dali com só um soco. Logo em seguida ele consegue se levantar e volta para a luta, mas ele volta para apanhar mais ainda. Ele ainda até que tenta revidar, mas cada vez que o bajulador fala alguma coisa, o Mask ele fica mais forte ainda. E assim ele acaba derrotando o Muguruma. E o Rose, que estava ali esse tempo todo, quando ele volta, ele já volta acabando com a vida do bajulador. E ele também ativa sua Bankai, Kishara Butandan, que cria várias marionetes que ele pode controlar. E assim ele vai atacando. E cada um dos seus atos da sua peça macabra ali é um ataque diferente. E assim ele vai fazendo vários ataques, um em seguida do outro, sem dar chance para o Mask revidar. E quando ele vai fazer o seu terceiro ato, o Mask ele havia perfurado seus tímpanos, porque basicamente o poder do Rose é a música. E o Mask percebeu isso, e para se livrar desse ataque, ele perfurou seus tímpanos. E da estrela da sua cabeça, ele dispara um raio que acaba atingindo em cheio o Rose, fazendo com que ele caia no chão. Mas ele ainda estava vivo, ele não consegue se mexer. E o Mask ele resolve acabar com ele logo de uma vez. E quando ele ataca, o Ranger aparece defendendo aquele golpe. Facilmente, aquele ataque que tinha perfurado um capitão, agora era defendido pelo Ranger com uma extrema facilidade. A Rukia também estava ali e o Ranger pede para ela cuidar dos capitães que ele vai ficar e enfrentar aquele cara. A Rukia olha para um lado, olha para o outro e diz: não, tá tudo bem, deixei contigo, já que ele claramente não é pai para você, eu vou me embora. E isso é o que acontece. E o bajulador ele acaba voltando, mesmo depois de ter sido cortado ao meio. E com a ajuda dele, o Mask ele acaba recuperando a sua audição. E ele vai e pede para o Ranger falar alguma coisa. E o Ranger ele vai e termina de despedaçar o bajulador assim, do nada, ele só vai e corta. Afinal, vilões são trapaceiros e isso ficou bem na cara agora, bem explícito. Já a Rukia, ela consegue levar os capitães até a Sunny, que estava tendo um trabalho muito difícil, porque ela tem muita gente para cuidar. O Ranger, ele consegue ferir o Mask e ele também consegue cortar um pouco de sua máscara, o que faz com que ele fique totalmente irritado e comece a se transformar naquela que ele apelida de sua forma mais forte. E o bajulador ele também volta, aquele cara não morre nunca. O Mask ele começa uma sequência de ataques no Ranger, que vai jogando ele cada vez mais longe. E para finalizar, ele utiliza o seu ataque mais forte, que basicamente é o mesmo ataque de antes, só que muito maior dessa vez. No ataque, ele acaba acertando todos os bajuladores. E no meio da fumaça, o Ranger aparece com a sua Bankai ativa e passa um flashback do Ichibei falando que aquele não era o nome completo da Bankai dele e que a sua Bankai não o reconhece por completo, por isso que ela não está ativada completamente. O Ranger ele se pergunta por que disso, mas o que ele tem mais curiosidade para saber mesmo é por que o Ichibei sabe disso. E o Ichibei diz que é porque ele nomeou tudo na Sociedade das Almas, as Bankais, as Shikais, e o próprio Rei das Almas o nomeou como Nanako Oshou, que significa falar o nome verdadeiro. Então ele revela para o Ranger o verdadeiro nome de sua Bankai, que é Sou Zabimaru, que agora tá com um design totalmente diferente de antes, muito mais linda
estilosa pra caralho, eu tenho que confessar. Assim, mano, upgrades, man. Upgrades. Na mesma hora, o Mask, ele já entende que aquela bancada é perigosa e ele tenta atacar, mas já era tarde demais. O Rage não encontra mais nenhum desafio naquela luta e ele vence, transformando o corpo do seu oponente em pó. É sério, esse finalzinho foi muito foda. Esse poder novo que o Rage desbloqueou tá top demais, meu amigo. Muito bom. E no finalzinho do episódio é mostrado o Yhwach absorvendo as partículas espirituais do Mask. Mesma coisa que ele fez com os outros Quincy's que haviam perdido a sua luta. E com isso ele vai para o seu descanso e o Jugan assume o lugar dele. E ele explica que quando o Yhwach está dormindo, ninguém pode incomodá-lo. E o Ryu quer saber por que o próprio Jugan estava ali. E o Jugan fala que, assim como todos os outros Quincy's, ele também tem uma conexão com o Yhwach e se oferece para contar a verdadeira história dele, já que o Ryu vai ser o sucessor do rei, então ele tem que saber o passado dele. Se encerrando assim esse episódio, espero que vocês tenham gostado desses 3 episódios, um emendando no outro. Acho que vai ficar um vídeo mais longo, mas eu tenho certeza que tá bom. Se chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixa agora, assiste nos outros vídeos, comentem o que você achou. No mais, era só isso. Valeu!